Você já pensou em ser dentista temporário do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica? Se você tem esse desejo e quer saber como fazer isso, esse vídeo aqui é para você. Eu vou explicar exatamente como que funcionam os processos seletivos para cada uma dessas três forças e eles são diferentes. E vou explicar também quais são os pré-requisitos fundamentais que você precisa cumprir para cada uma dessas forças. E aí você vai entender se o seu perfil de dentista realmente atende ao que esses processos seletivos temporários dessas três forças realmente exigem. Tá? Mas antes da gente começar aqui para valer, eu vou me apresentar aqui rapidamente para você, caso você ainda não me conheça. Meu nome é Vinícius, eu sou dentista concursado do Exército. É uma outra forma de ingresso como dentista militar nas Forças Armadas, né? Eu segui carreira, é diferente dessa vertente temporária, apesar de eu ter sido dentista temporário também, antes de passar no concurso do Exército. E depois que eu passei nesse concurso, né, eu criei o curso Dentista Militar, que é um curso preparatório para dentistas que querem passar nos concursos de carreira das Forças Armadas para dentistas, Exército, Marinha e Aeronáutica. E a essa altura do campeonato, nossos alunos já foram aprovados, inclusive, nesses concursos. Tá, mas vamos para o que interessa aqui, vamos começar o nosso vídeo para valer, porque tem bastante informação aqui que eu preciso passar para você. Então, vamos lá. Como que você vai conseguir ser dentista temporário do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica? Então vamos lá, começando do zero, tá? A primeira coisa que você tem que entender, reforçando até o que eu acabei de falar aqui, é que existem duas formas de você ser dentista militar do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, né? Dentista militar das Forças Armadas. Você pode seguir carreira, como eu segui, ou você pode ser temporário. E essas duas formas de ingresso para as três forças acontecem todos os anos. Melhor dizendo, elas estão disponíveis todos os anos. A partir do momento que você entra nas Forças Armadas como dentista temporário, é a mesma coisa nas três forças, tá? Você tem 1 ano garantido de serviço, o máximo de tempo que você pode ficar é 8 anos, e há muita desinformação na internet quanto a isso que eu acabei de falar. Quando você entra como dentista temporário, você não tem certeza de que você vai ficar esses 8 anos na força, seja no Exército, na Marinha ou na Aeronáutica. Não, você tem 1 ano garantido de serviço, de trabalho. Quem vai decidir se você vai renovar para o 2º ano, para o 3º ano, para o 4º, 5º, até o 8º, volto a dizer, que é o máximo de tempo que você pode permanecer, se te renovarem, né? Quem vai decidir essa renovação são os seus superiores. É o chefe da odontoclínica, é o diretor do hospital ali em última instância. Então, você não pode contar com isso. É importante fazer essa ressalva, porque até adiantando um dos pontos que eu ia abordar nesse vídeo aqui, existe uma forma de ingresso como temporário em uma dessas três forças, mais especificamente aqui a da Marinha, que exige uma prova. É como se fosse um concurso, né, para você ser temporário. É uma prova que você tem que ir, né, comparecer no salão de prova, responder uma série de questões, que eu já vou dizer como é que funciona. E existem, obviamente, preparatórios, né, para essa prova. Então é comum que esses preparatórios, na prática, mintam, né, dizendo que não, você vai entrar e você vai ficar os 8 anos e tal, e não é bem assim, tá? Assim como também não é verdade quando dizem que não, você tem que fazer alguma coisa muito errada para você não conseguir ser renovado aos 8 anos. Também não confere com a realidade isso. Tá? Eu passei no concurso do Exército, só para você ter uma ideia, em primeiro lugar para dentística restauradora, no ano de 2014. Antes disso, eu fui temporário por 3 anos. Então eu estou há bastante tempo nas Forças Armadas e todos os anos eu vejo dentistas não sendo renovados. Porque eles são ruins? Não. Porque eles fizeram alguma besteira? Também não, simplesmente porque o hospital militar que ele trabalhava não quis mais que ele renovasse. Isso é comum, então não quer dizer que você vai entrar e vai ficar aos 8 anos, não. Se você for um bom dentista, se você for um bom militar, a tendência é que você consiga renovar. Então a minha dica é que você faça justamente isso, né, que você seja um bom profissional, se torne imprescindível, né, para aquele estabelecimento, e aí a tendência é que peçam, inclusive, para você renovar até o 8º ano, que façam de tudo para você renovar. Isso eu já vi acontecer também. Então, assim, é importante só alinhar essas expectativas aqui para você entender como é que as coisas funcionam, para que você tenha sucesso nessa vertente, caso você queira ser dentista militar temporário do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. Tá? Então é comum, infelizmente, nessa desinformação, como eu falei, porque as pessoas acreditam que isso ajuda a vender matrícula nos cursos, né, para quem prepara para essa prova da Marinha, por exemplo. Eu não penso assim. Eu acredito que seja melhor a gente falar a verdade. No final das contas, é a verdade que vai fazer com que você atinja todos os seus objetivos. Então, vamos diferenciar, a partir de agora, cada um desses processos, começando justamente por esse da Marinha, né, que foi o que eu frisei mais aqui nesse trecho aqui da nossa conversa, tá?
Então, o nome popular desse processo de temporário da Marinha é RM2. Também é conhecido como SMV, né, que é Serviço Militar Voluntário. Mas o que significa RM2? Significa Reserva de Segunda Classe da Marinha. É uma terminologia para o oficial temporário, tá? Conhecido como RM2. Então, quando você ouvir falar de abrir um concurso para o RM2, vai ter prova do RM2, é essa seleção para temporários da Marinha, tá? Essas vagas, elas são sempre regionais quando abrem, tá? Os editais, eles são sempre todos iguais, é um edital unificado para todo o Brasil, tá? Dentistas do Brasil inteiro acessam, né, esse edital, podem participar desse processo seletivo dentro de cada distrito naval, e são 9 distritos navais distribuídos em todo o Brasil. Cada um desses distritos navais abre o seu edital na mesma data, no mesmo momento, eles são iguais. A única coisa que muda realmente vai ser a distribuição das vagas, né? Por exemplo, 3 vagas para dentística no Rio, no Distrito Naval, onde fica o estado do Rio de Janeiro. 2 vagas para endodontia no Distrito Naval que contém, digamos assim, o estado do Maranhão, por exemplo, né? Então, é assim que você vai ver essas informações, né, sendo distribuídas nesses editais desses 9 distritos navais, tá? O título obrigatório que você tem que ter para participar dessa seleção é a graduação. Basta você ter a graduação. Isso não quer dizer que seja tranquilo de um dentista recém-formado entrar. Na verdade, não é. Eu vou explicar já já o porquê disso. Agora, outro pré-requisito importante também que você tem que entender para você poder participar desse processo seletivo da Marinha é que a idade limite é de 41 anos até agosto do ano da prova teórica. Eu já vou te adiantando aqui que tem algumas coisas que eu estou falando que vão ser iguais, né, nesses 3 processos seletivos para temporários, mas tem outras que vão ser bem diferentes. Então grave essas informações, analise essas peculiaridades e escolha o melhor processo ao final desse vídeo aqui, tá? Então, voltando aqui. Além disso, né, a prova, esse edital, né, da Marinha, ele traz a necessidade de você realizar uma prova teórica, né? E essa prova funciona da seguinte maneira atualmente. São 40 questões de múltipla escolha de português sendo cobradas. Até pouco tempo, além dessa sessão de prova de português, a Marinha cobrava também algumas questões de múltipla escolha de formação militar naval. Isso não é mais cobrado. Por enquanto, agora é só português. 40 questões, como eu falei. Esse processo seletivo de temporários da Marinha também cobra uma prova de títulos classificatória. E esse é o forte mesmo dessas 3 seleções para temporários nas Forças Armadas. O que pesa mais nessas seleções é a prova de títulos. Eu estou colocando aqui na tela para você, tá, a distribuição dos pontos da prova de títulos da Marinha por tipo de título. Dá uma conferida aqui na tela para você entender como é que isso funciona, tá? Outro detalhe importante desse edital que está de acordo, né, complementando, né, de certa maneira, o que eu acabei de falar sobre prova de títulos, outra informação que você precisa conhecer é o cálculo final da nota desse concurso de temporários da Marinha. Vão ser pontuados ali a prova teórica, né, obviamente, e a prova de títulos. Só que a prova de títulos nesse concurso para temporários da Marinha, ela tem peso 2 e a prova teórica tem peso 1 apenas. Isso é exatamente o oposto do concurso de carreira da Marinha para dentistas, que na verdade a prova teórica tem peso 3, a prova de títulos tem peso 1 e a redação tem peso 1 também. Então perceba que essa seleção para temporários da Marinha, assim como acontece também na seleção do Exército e também na seleção da Aeronáutica, elas vão priorizar a experiência profissional do candidato e não o conhecimento teórico dele ao realizar uma prova. Tá ficando claro isso para você? Isso tem que ficar bem fresco aí na sua mente. Outra informação importante que você precisa conhecer também, obviamente, é o calendário, né, de liberação do edital, quando acontece essa prova. Essas informações são importantes para o seu planejamento, né? Então, esse edital do concurso de temporários da Marinha, ele é liberado tradicionalmente nos meses de outubro, novembro de todo ano. E a prova teórica de concurso de temporários da Marinha, aquelas 40 questões de português que eu falei, ela acontece normalmente no mês de fevereiro. Então, no final de um ano, o edital é liberado, no começo do outro ano, a prova acontece. Então, se você até quiser começar a estudar do zero para essa prova de português, você vai ter um período considerável de estudos ali para conseguir se preparar, né? Cerca de 4 meses, mais ou menos. Não recomendo. Eu recomendo que você comece a estudar com antecedência. Isso vai aumentar as suas chances de aprovação nessa prova, por mais que a prova tenha peso 1 e a prova de títulos peso 2. Mas quanto antes você começar a sua preparação, melhor, tá? Então, é assim que funciona a seleção de temporários para a Marinha, de dentistas temporários da Marinha. Vamos entender agora como é que funciona essa seleção para a Aeronáutica, tá? Essa seleção tem um nome
popular, digamos assim, também. Assim como acontece no concurso da Marinha e também no do Exército, é comum você ouvir a terminologia SMV, Serviço Militar Voluntário. E existe ainda uma outra terminologia que você pode ouvir também, que é chamada FDV ou MFDV, que nada mais significa do que médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários. Então, essa é uma segunda nomenclatura, tá, que você pode esperar ser associada a essa seleção de temporários da aeronáutica também. E existe ainda uma terceira, e essa é peculiar mesmo, tá, da aeronáutica. O MFDV é comum ali no Exército, de ser ouvido na aeronáutica, no Exército, não muito na Marinha, tá? Mas para essas duas forças é bem comum. E existe uma terceira nomenclatura, como eu estava falando aqui, que é bem peculiar à aeronáutica. Na verdade, é só referente à aeronáutica mesmo, que é a seguinte: QOCON. Isso significa Quadro de Oficiais da Reserva de Segunda Classe convocados. Lembra que eu falei que aquela sigla de RM2 da Marinha significava Reserva de Segunda Classe? Pois é, tá vendo como as terminologias são mais ou menos parecidas? É porque é aquela coisa, né? São 3 braços, são 3 forças que compõem as Forças Armadas, né? Então muita coisa vai ser realmente similar, tá? Falando de tipo de vaga, assim como acontece na Marinha, essas vagas são regionais, elas são distribuídas de maneira segmentada de acordo com algumas regiões do Brasil. E assim como acontecia na Marinha, né, que a gente usa a terminologia de distritos navais para fazer essa distribuição desses editais, na aeronáutica o raciocínio é o mesmo, mas a nomenclatura é diferente, tá? A nomenclatura é a seguinte, é uma sigla chamada, se a gente for tentar falar ela, né, como se fosse uma palavra, né, de português, seria SEREPs, né? O que significa isso? Significa Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica. Então, tem 7 serviços de recrutamento, digamos assim, da aeronáutica, né, espalhados pelo Brasil, e cada um deles tem, de maneira regionalizada ali, o seu edital. Só que esse edital, assim como acontece com a Marinha, ele é unificado para todos esses setores. A única diferença é que as vagas são diferentes para cada um desses editais. É a mesma coisa, tá, que acontece no processo de temporários da Marinha, como você deve lembrar que eu acabei de falar agora há pouco aqui no vídeo. Tá? Falando de título obrigatório, além da graduação, aqui é uma similaridade, né, em relação à Marinha, existe uma diferença aqui já gritante, em relação, se a gente for comparar ali a aeronáutica com a Marinha. A aeronáutica exige, nessa seleção para temporário, que você tenha uma especialização na área que você está concorrendo. Então, se você vai concorrer a uma vaga de prótese, por exemplo, você tem que ter uma especialização em prótese para poder participar desse processo seletivo. Falando de limite de idade, o limite é de até 41 anos na data da incorporação, ou seja, você passa por todo o processo seletivo e tal, quando você for incorporar, você tem que ter até 41 anos. E aqui tem uma diferença em relação à Marinha sutil, porque a Marinha diz o seguinte: você tem que ter 41 anos até agosto do ano da prova teórica, tá? Essa é a data ali, mais ou menos, né, que você está, digamos assim, finalizando ali a sua incorporação. Também tem essa semelhança, mas tem essa sutileza ali quanto ao limite de idade. É 41 anos? Mas em momentos diferentes do calendário que você tem que ter esse limite de idade de 41 anos. Então tá vendo como tem muita coisa similar, mas tem muita coisa diferente também, como você tem que prestar atenção nesses processos seletivos, nesses requisitos? Tem que ficar ligado quanto a isso. Falando de prova teórica na aeronáutica, não existe isso, é só avaliação curricular, e eu estou colocando aqui na tela para você quais títulos são esses que a aeronáutica exige e quanto pontua cada um deles, tá? Anote tudo isso, veja se faz sentido para você, se você tem condições realmente de concorrer e ser um dos melhores candidatos nessas seleções, tá? Falando de calendário, normalmente esse calendário é liberado ali, o edital, melhor dizendo, né? Ele é liberado no calendário no mês de abril, tá? E as inscrições normalmente vão até maio, mais ou menos. Então, assim, um período rápido, né, de liberação do edital, término das inscrições. Isso acontece também de maneira similar no concurso de carreira da aeronáutica. O prazo para você se inscrever no concurso ele é bem curto. Edital liberado, prazo curtíssimo de inscrição, acabou, né? Bem rápido, é diferente dos outros 2 concursos, né? Então, tem que ficar ligado nesse calendário caso você queira ser dentista temporário da aeronáutica. Então, reforço, não tem prova como acontece na Marinha, é só avaliação curricular, beleza? E falando por fim aqui do Exército, né? O nome popular, né, desse processo seletivo de temporários do Exército, mais comum de ser utilizado é MFDV, aquele mesmo que é usado também conhecido associar, digamos assim, um processo seletivo de dentistas da aeronáutica. Outra terminologia também é aquela que você já conhece, nessa altura, a essa altura aqui do nosso vídeo, né? SMV, Serviço Militar Voluntário. Mais comum, MFDV. Essas vagas, assim como acontece para os processos seletivos de temporário da aeronáutica
e da Marinha são vagas regionais, distribuídas em 12 regiões militares. Então a Marinha chama essas segmentações, né, de distritos navais, a aeronáutica de CEREPs, né? Eu tô inventando essa palavra aqui, mas a terminologia você já conhece, né, essa sigla. E o Exército chama essas segmentações, digamos assim, nessa distribuição de regiões militares. Distritos navais, esses CEREPs, né, as regiões militares, são compostas, às vezes, por 2 estados, 3 estados, né, depende realmente ali da região do Brasil que ela está abraçando, né, digamos assim. E aqui o Exército tem uma diferença realmente bem grande em relação aos outros processos seletivos da Marinha e da Aeronáutica. Lembra que eu falei que nos processos seletivos da Marinha e da Aeronáutica os editais eram unificados? Eles eram exatamente iguais em todas as regiões, em todos os distritos, em todos os setores, né? Pois é, no Exército isso não acontece. No Exército os editais eles são totalmente diferentes em cada região. Muda muita coisa mesmo. Muda os títulos exigidos, o limite de idade aqui não vai mudar, tá? Mas os títulos exigidos praticamente vão ser diferentes ali em todas as regiões militares, então cada região tem uma especificidade quanto aos títulos exigidos. Como título obrigatório, a gente pode dizer que você tem que ter, no mínimo, uma especialização na área que você está concorrendo, a graduação e uma especialização. Isso aí a gente pode perceber de padrão nesses editais que são liberados nessas 12 regiões militares do Exército. E a idade limite para você participar desse processo seletivo, olha que interessante, é de 38 anos até o ano da incorporação. Por que eu acho isso interessante? Porque se a gente for fazer uma comparação aqui com o concurso de carreira do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, o limite de idade do concurso de carreira do Exército também é menor em relação às outras duas forças. No concurso de carreira, o limite de idade é de 31 no Exército. Na Marinha é de 33 no ano da prova e a Aeronáutica de 34 no ano da prova. Então perceba que no processo para temporários existe essa disparidade, digamos assim também, né? Aeronáutica 41 anos, Marinha 41 anos e Exército 38 anos. São peculiaridades dessas 3 forças. Como eu falei, quando você entra como dentista de carreira, como dentista temporário, a carreira é igual nas 3 forças, tá? Agora, para você entrar tem essas peculiaridades ali, os editais diferem um pouco nesse sentido. Tá? Falando de prova teórica, essas seleções para temporários do Exército, nessas 12 regiões militares, elas não cobram prova teórica. Até pouco tempo, 2 regiões militares cobravam prova teórica. A região que abraçava ali o estado do Rio e a que abraçava o estado de São Paulo. Tá? Atualmente, apenas a 2ª região militar, que é a região de São Paulo, cobra uma prova teórica. Todas as outras não cobram. É só avaliação curricular. E essa prova de títulos classificatória do Exército, ela é específica para cada região militar. No geral, são cobrados ali doutorado, mestrado, especialização e experiência profissional. Normalmente é isso que é cobrado nesses editais dessas regiões militares do Exército. Eu coloquei aqui na tela para você conferir e anotar também aí, para saber exatamente, né, a partir dessa comparação, o que é melhor para você, Exército, Marinha ou Aeronáutica. Falando de calendário, esses editais dessas 12 regiões militares do Exército são liberadas normalmente no começo ali do 2º semestre de todo o ano, tá? Para você ingressar realmente na força a partir ali do começo do outro ano, tá bom? Normalmente é assim que esse calendário funciona. Tá? Então, concluindo aqui o nosso vídeo de hoje, deve ter ficado bem claro para você que essas seleções para temporários, seja no Exército, na Marinha ou na Aeronáutica, elas priorizam dentistas que têm muita experiência profissional. Dentistas mais velhos podem competir, né? Dentistas mais experientes, né, podem competir nessas seleções. O limite de idade é bem maior do que o do concurso de carreira. Então isso amplia o leque de pessoas, né, de dentistas que podem participar, né? Quanto mais tempo você tem de carreira, mais títulos você pode ter, mais experiência profissional você pode ter. Então a conclusão que a gente pode chegar é que não é uma seleção para dentistas que são recém-formados. E falando em recém-formados, existe ainda até uma outra vertente aqui para você ser dentista temporário, que é do serviço militar obrigatório, né? Que é para homens que estão ali no último ano da graduação e tal. E você pode até, em tese, se você cumpre esse perfil, ser dentista temporário do Exército, da Marinha e da Aeronáutica se você for convocado. Mas esse serviço militar obrigatório, ele só existe como obrigatório na prática, no nome, né? São pouquíssimas vagas que são disponibilizadas em todo o Brasil. É praticamente impossível você conseguir ser dentista militar temporário do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, recém-saído da faculdade, sendo do sexo masculino. Esse tipo de seleção não existe para mulheres no momento que eu gravo esse vídeo, tá? Então, é realmente uma
é uma vaga quase que a gente pode considerar na prática como se fosse uma vaga extra que surge ali e as Forças Armadas apelam, digamos assim, para, entre aspas, né? Por falta de uma palavra melhor, para as faculdades, né, para preencher aquelas vagas ali, mas é raríssimo um dentista conseguir entrar nessa maneira, tá? Não é algo que você deva contar. Talvez você já tenha até ouvido falar de algum colega que entrou, né? Tudo bem, pode acontecer, mas é muito difícil disso acontecer. Então esse serviço militar obrigatório, esse SMO, difere dessas outras formas de ingresso como temporário que eu falei, mas existe, mas não é o que você possa contar, né? São milhares de dentistas, mais de 10 mil dentistas sendo formados todos os anos no Brasil. Não tem vaga para tanta gente assim por essa via do serviço militar obrigatório. Então não conte com isso, tá? É importante ter esse alinhamento de expectativas aqui também. E falando em alinhar expectativas, é importante você ter definido já, né? Pô, ser temporário faz sentido para você? Ou é melhor fazer o concurso de carreira? Depois de todas essas informações aqui, eu espero que eu tenha ajudado você a tomar uma decisão informada para sua vida. E se você quiser ser dentista temporário da Marinha, a gente tem um curso disponível para você ser dentista temporário por aquele processo do RM2, como eu falei. E se você quiser ser dentista de carreira também, a gente também consegue te ajudar com isso. Os links para os nossos cursos estão aqui na descrição desse vídeo de hoje. Espero ter te ajudado, como eu falei, espero que você tenha gostado desse vídeo também e até a próxima. Um abraço!